Olá, seja bem-vindo a mais uma análise do mercado financeiro da Unitrader. Sou Alexandre Castro e hoje vamos estar fazendo a análise para início da semana 14/9/2015 de alguns pares e índices do mercado financeiro. Dando início por AUD USD, gráfico diário, nós temos uma formação de um forte candle de alta após um forte movimento de baixa. Gráfico mensal, nós podemos ver já uma rejeição da continuidade desse movimento dos vendedores, uma longa sombra inferior e um pequeno corpo na porção superior, sinalizando a entrada então dos compradores. E no gráfico diário é bem mais visível a atuação dos compradores e os seus dias respectivos onde eles entraram. E nós tivemos no penúltimo dia do pregão da semana passada, na quinta-feira, uma entrada forte dos compradores. Agora nós estamos com o preço testando esse nível de resistência, 70.900, podemos colocar um número redondo. Seria a barreira, a resistência a ser rompida para dar continuidade nesse movimento de alta. Nós podemos pegar a última perna, o último movimento onde foi gerado um topo e um fundo, e nós temos o preço testando essa região de 38%. Portanto, essa região, essa zona onde nós estamos trabalhando, 0,70900, ela é decisiva para a próxima semana. O preço rompendo, ele pode vir buscar novas máximas, mas no intraday, candle de 1 hora, 4 horas, deixando um candle de rejeição dessa continuidade de alta, nós podemos ter uma reversão dessa tentativa de alta. O EURUSD. O EURUSD fez o movimento esperado da semana retrasada, que era o término do ponto D, desse padrão harmônico, um butterfly, veio exatamente no ponto B, buscar o seu alvo, e conseguiu fazer um movimento. O preço fez aí uma correção, está fazendo uma correção dessa última perna de baixa, mostrando a entrada de força compradora. Nós podemos ter agora o reteste dessa região, de resistência importante semanas atrás. Perfeito? Claro que o preço ele não vai subir em linha reta, ele pode ainda fazer algum tipo de correção até vir testar esta região. Mas pela formação dos candles nós podemos observar que houve um otimismo aí por parte dos compradores, elevando o preço. GBP/USD, Libra versus o dólar. O preço também houve uma recuperação quando testou, bateu nessa região de suporte. E agora testando esta região 54.500, podemos 54.600, fica mais próximo, tocando o maior número de candles, uma resistência importante, onde também a Libra ela tem que romper essa região de 54.600 para dar continuidade e vir fazer um reteste nessa região de resistência. Okay? Candle diário mostrou uma certa indecisão, não houve rompimento da máxima, portanto, para a próxima semana, no intraday, uma fraqueza, o preço trabalhando abaixo do preço de abertura aí, pode sinalizar uma correção. Podemos traçar aqui também um fio pegando máxima e mínima e com alvos aí entre 38% e 50%, respeitando. O preço não pode perder, vamos deixar sinalizado, não pode perder esta linha, essa região, ok? É uma região onde foi entrada a força dos compradores. Perdendo essa região, os compradores vão perder a ação, não vão conseguir defender suas posições. Resumindo, preço acima de 54,60 e 600, nós podemos ter novas máximas. O preço se segurando, nós podemos ter uma correção nessas regiões, níveis de 38% a 50% dessa última perna, tentativa de alta.
O SD-Card. Após a formação de um padrão, nós tivemos aqui um padrão de extensão harmônico, houve um padrão, uma figura geométrica, um diamante, houve o seu rompimento, diamante, expectativa do movimento de correção não veio, não apareceu, apesar de no intraday ter dado algumas oportunidades na ponta vendedora, mas a correção maior que nós esperávamos não aconteceu. Gráfico mensal, nós temos já, vou dar um zoom, ok, tivemos um candle de indecisão, né, quase um doji aí, mas já retomando a força compradora neste nível. Gráfico diário, então, nós temos essa formação, uma consolidação, formando aí um triângulo praticamente. Está um pouco mais complicado, né? O ideal agora seria buscar novas máximas, romper esse nível da última máxima feita, para buscar esta região de resistência, ou um rompimento, ou um setup, buscando um setup, ou por figura geométrica, ou por padrão de candlestick, seria também interessante, visto que nós temos, o preço está bem longe da LTA, aqui nós temos uma LTA primária, podemos traçar uma secundária, não vai ficar pegando uma secundária, perfeito? Então nós podemos ter alguns alvos aí no intraday, interessante o preço fazendo uma tentativa de correção. O euro-AUD, o euro versus o dólar australiano, nós temos essa situação, o mercado também congestionado, formando aí um padrão geométrico. Pelo gráfico semanal, nós podemos observar que houve uma tentativa dos compradores de elevar os preços, mas houve uma entrada forte dos vendedores, ok? E o preço fez uma correção, está lateralizado. Aqui nós podemos traçar uma LTA. Okay. Uma correção aqui seria bem-vinda, um rompimento, uma fraqueza, mostrando a fraqueza do movimento, a entrada dos vendedores. Tem um alvo interessante, 6.100 pontos, 600 pips praticamente. Seria um alvo interessante para a gente estar buscando numa possível venda, num setup, numa venda nesse movimento. E por último, o BRA 50, na nossa plataforma, que seria o mini índice da Bovespa. O mercado, após um movimento forte de queda, fez uma tentativa de correção. Gráfico semanal, nós podemos ver uma forte entrada por parte dos compradores na semana de 23/8. E gráfico diário, nós temos essa tentativa, houve uma lateralização. E no pregão de quinta-feira, houve uma forte entrada por parte dos compradores. Nós podemos observar que está bem congestionado, possivelmente, se a gente colocar as bandas de Bollinger aqui, elas vão estar fechadas, né, possivelmente querendo abrir. Nós sabemos que quando após uma congestiona o mercado, ele faz movimentos explosivos. Vamos só colocar aqui a banda. Coloquei só para a gente observar. Nós podemos observar que as bandas elas estão paralelas, né? Possivelmente na próxima semana nós podemos ter uma abertura, começar a abrir essas bandas para ter um movimento maior aí, um movimento explosivo dessa última congestão. A probabilidade maior aqui, ó, através dessa análise de candle, nós podemos observar a entrada de forças compradoras, uma tentativa de correção. Os compradores aqui eles estão mais fortes, desde que o mercado não perdendo esta região 46.200, seria os 46 mil. Vamos deixar sinalizado aqui.
Não pode perder os 46 mil pontos. Ok. Então, acima de 46, nós vamos buscar vamos ter uma expectativa aí no movimento altista para a próxima semana.